O sol começava a mergulhar no horizonte, tingindo o céu com tons dourados e alaranjados. A fazenda, outrora cheia de vida, agora parecia um retrato estático de solidão. Os galpões estavam vazios. O campo, silencioso. E no meio daquele silêncio, caminhava Horácio Monteiro, um homem de 62 anos, chapéu de palha na cabeça e tristeza nos ombros. Ele era conhecido na região como o fazendeiro das 1000 cabeças de gado. Um homem rico, respeitado, mas absolutamente só. Havia enterrado os pais ainda jovem, perdido o irmão para a cidade grande, afastado amigos por orgulho e, com o tempo, até os peões foram indo embora, não por maus tratos, mas porque Horácio já não era mais o mesmo. Desde que sua esposa, Clara, partiu vítima de um câncer agressivo, 5 anos atrás, algo dentro dele se apagou. Ele havia prometido a ela que seguiria em frente, que manteria a fazenda viva, que jamais se entregaria à tristeza. Mas a dor... a dor era uma coisa traiçoeira. Ela não bate na porta. Ela invade, se instala e vai consumindo aos poucos. Naquela tarde, Horácio não pegou o cavalo. Foi a pé até o rio. Um velho banco de madeira o aguardava à margem, o mesmo onde, há 30 anos, ele e Clara costumavam sentar para ver o pôr do sol. Ali, ele deixou o chapéu ao lado, respirou fundo e, com o olhar vazio, tirou do bolso um papel. Era uma carta de despedida. Mas então, algo inesperado aconteceu. Uma melodia suave cortou o ar. Uma flauta. Notas delicadas, quase etéreas, dançavam com o vento. Horácio congelou. Seus olhos se viraram na direção do som, como se tivessem sido chamados por algo maior do que ele próprio. Era como se cada nota tocasse uma parte esquecida da alma. E então ele a viu. Sentada no banco do outro lado do rio, com os pés descalços tocando a água, estava uma jovem. Seus cabelos longos balançavam suavemente, iluminados pelo reflexo dourado do entardecer. A flauta prateada brilhava como se fosse feita de luar. Horácio não conseguia se mover. A melodia invadia seus sentidos, trazendo de volta memórias que ele acreditava estarem mortas. Risadas ao redor da mesa, danças no celeiro, a voz de Clara dizendo: "Você tem um coração maior que essa fazenda inteira." Sem perceber, ele se levantou. A carta caiu de sua mão e foi levada pelo vento. Ele caminhou em direção à ponte de madeira que cruzava o rio. Cada passo era um renascimento. Ao se aproximar, ela parou de tocar e o olhou. Seus olhos tinham algo de familiar, mas não porque ele a conhecesse. Era o olhar de alguém que também havia sofrido. "Essa música", ele murmurou, "de onde você a conhece?" A jovem sorriu, de leve. "Eu compus há pouco. Sentei aqui para deixar as dores fluírem. Parece que elas viram música quando a gente para de esconder." Horácio sentou-se devagar ao lado dela. Não sabia o que dizer, mas, pela primeira vez em anos, não sentia a urgência do silêncio. "Me chamo Horácio. E eu vim aqui para morrer." A jovem não se assustou, nem julgou. Apenas olhou para ele com serenidade e disse: "E eu vim aqui para viver. Quem sabe não encontramos um meio-termo?" Ele riu, quase sem perceber. Uma risada pequena, enferrujada, mas real. Ela estendeu a mão. "Meu nome é Maia." Na manhã seguinte, Horácio acordou com algo que não sentia fazia muito tempo: leveza. Era como se o ar estivesse menos denso, o peso em suas costas um pouco mais suportável. Ainda havia dor, claro, mas agora ela vinha acompanhada de curiosidade. Quem era aquela jovem? Ele não sonhara com a flauta. Maia era real. Ela realmente estivera ali, sentada à beira do rio, tocando como se traduzisse em notas tudo o que ele nunca soube dizer. Levantou-se, tomou café preto e foi até a varanda. E lá estava ela, Maia, sentada no banco de madeira, como se já pertencesse à paisagem da fazenda. O cabelo preso num coque desalinhado, uma xícara de chá nas mãos e a flauta repousando no colo. Parecia confortável ali, mais do que qualquer outra pessoa estivera em anos. "Achei que tivesse sonhado com você", ele disse, coçando o queixo. "Às vezes, os melhores encontros parecem sonhos no começo." Ela sorriu. "Espero que você não tenha mudado de ideia sobre continuar vivo." Ele sentou ao lado dela, calado. Mas seus olhos diziam tudo. Maia começou a tocar novamente. Era uma melodia nova, mais viva.
Como se algo dentro dela também estivesse mudando. Dias se passaram. Maia passou a aparecer todas as manhãs. Nunca explicava de onde vinha nem para onde ia. Apenas aparecia, com a flauta em mãos e um sorriso que lembrava a primavera. Ela começou a ajudar na horta. Plantou lavandas, reativou o galinheiro, ensinou Horácio a preparar chá de capim-santo e, numa tarde de domingo, o desafiou a pintar o celeiro com ela. Ele achou a ideia ridícula no começo, mas terminou rindo como uma criança ao ver o nariz dela manchado de tinta azul. Você é uma tempestade bonita, Maia. Do tipo que limpa tudo depois de passar. Ele disse. Ela não respondeu. Apenas olhou para o céu e murmurou. Às vezes, a gente também precisa ser solo para que outras pessoas floresçam. Na semana seguinte, Horácio encontrou Maia sentada no antigo piano de Clara. Ele nunca mais havia tocado ali desde que a esposa se foi. Maia olhou para ele e perguntou. Você amava muito ela, não? Horácio assentiu, emocionado. Ela era a minha razão. E quando ela foi embora, eu me apaguei junto. Maia colocou a flauta sobre o piano. E se sua razão não tivesse ido embora, só tivesse se transformado? E se agora você tivesse que aprender a viver com um novo tipo de amor? Amor? Ele perguntou, quase rindo. Eu nem sei se isso ainda existe para mim. Maia se aproximou, devagar. Seus olhos tinham uma mistura de doçura e dor. Amor não é só o que faz o coração bater mais forte. Às vezes é o que faz ele continuar batendo quando tudo parece ter parado. Naquela noite, Horácio ficou horas deitado olhando para o teto, revivendo cada palavra, cada nota de flauta, cada gesto gentil que Maia trouxera à fazenda. E pela primeira vez em anos, ele não pensou em morrer. Pensou em viver. O outono chegou sem aviso. As folhas começaram a cair em silêncio, como se respeitassem o clima suave que se instalou na fazenda desde que Maia passou a frequentá-la. A horta estava mais viva, os galinheiros ativos e até os antigos cavalos pareciam sentir a mudança de energia. Horácio, agora, se levantava cedo, com vontade. Preparava café para dois, colhia laranjas do pomar e até arriscava alguns acordes desafinados no piano. Mas apesar da leveza que ela trazia, havia uma sombra que Horácio não conseguia ignorar. Maia nunca falava sobre si. Nunca mencionava família, amigos, passado. Quando ele perguntava, ela desviava com um sorriso gentil e uma música nova. Foi numa tarde nublada que ele decidiu quebrar o silêncio. Estavam sentados na varanda, observando os gansos perto do lago, quando ele perguntou, com delicadeza. Maia, de onde você veio? Ela demorou a responder. Tocava a flauta devagar, como se buscasse coragem em cada nota. Quando finalmente falou, sua voz era quase um sussurro. De um lugar que tentei esquecer. Horácio não insistiu. Apenas olhou nos olhos dela e disse. Não precisa contar. Mas se um dia quiser, eu tô aqui. Na manhã seguinte, Maia não apareceu. Horácio sentiu um aperto no peito. Esperou o dia inteiro. Revirou pensamentos. Questionou se havia passado dos limites. No terceiro dia, quando já pensava em ir procurá-la, ouviu a flauta. Mas não era a mesma de sempre. Era uma música triste, cortante, como um lamento de alguém que chora em silêncio. Correu até o banco à beira do rio. Lá estava ela, com os olhos marejados. Achei que você tivesse ido embora, ele disse, ofegante. Ela olhou, com lágrimas escorrendo. Eu tentei. Mas não consegui. Maia então contou. Aos poucos, com pausas e silêncios. Era filha única. Cresceu num lar instável, com um pai ausente e uma mãe doente. Aos 14 anos, fugiu de casa depois de uma discussão violenta. Viveu de cidade em cidade, tocando nas ruas, trabalhando em bares, fugindo de tudo que a fazia lembrar de onde veio. A música foi minha única constante, disse ela. Cada nota me protegia. Cada melodia era uma muralha entre mim e o que doía. Até que, um dia, eu parei de fugir. Só não sabia para onde ir. E então cheguei aqui. Horácio segurou sua mão. Talvez você não tenha parado de fugir. Talvez tenha finalmente chegado no lugar certo. Ela chorou em silêncio. E ele chorou com ela. Pela primeira vez, não como alguém que perdeu, mas como alguém que entendia. Naquela noite,
Maia ficou na casa da fazenda. Dormiu no quarto de hóspedes, que Horácio preparou com o mesmo cuidado de quem monta um ninho. Ele deixou um bilhete na porta. Se você quiser ir embora, eu entendo. Mas se quiser ficar, eu prometo fazer valer a pena. Maia não respondeu. Mas no dia seguinte, ela estava na cozinha, descalça, preparando pão com queijo fresco e chá de erva doce. Sorriu e disse: "Onde você guarda os talheres, Horácio?" Ele entendeu. Ela tinha decidido ficar. O tempo parecia ter desacelerado na fazenda. O rádio da cozinha agora tocava baixinho, as galinhas ciscavam perto da horta com uma calma quase poética, e o som da flauta havia se tornado parte da paisagem, como o canto dos pássaros ou o barulho do vento nas folhas. Maia agora morava ali. Sem anúncios, sem cerimônias. Um dia dormiu no quarto de hóspedes, no outro trocou a escova de dente, depois passou a pendurar o vestido no varal. Quando Horácio percebeu, a presença dela já era parte de tudo. Ela costurou cortinas novas para o quarto dele. Pintou janelas. Reorganizou os livros da estante. E todas as noites, antes do pôr do sol, os dois caminhavam juntos até o banco do rio, onde tudo começou. Era um ritual silencioso, mas sagrado. Horácio não dizia que a amava. Maia também não. Mas havia algo nos gestos, no modo como ele servia o chá dela exatamente como ela gostava, ou como ela dobrava suas camisas com perfume de lavanda, que gritava o que a boca ainda não ousava dizer. Até que um envelope chegou. Era simples, sem remetente visível. Maia o encontrou na caixa de correio, no caminho para a porteira. Abriu ali mesmo, com os dedos trêmulos. Leu uma vez. 2. E o silêncio voltou, mas agora pesado. Horácio a encontrou parada, olhando para o campo. "Está tudo bem?" Ela apenas entregou o papel. Era um convite. Uma carta oficial de uma gravadora independente. Alguém havia gravado um vídeo dela tocando flauta no centro de uma cidade vizinha meses atrás. O vídeo viralizou. A carta oferecia um contrato, gravar um álbum instrumental e fazer uma turnê de 3 meses pelo sul do Brasil. "Isso é incrível, Maia." Horácio tentou sorrir. "É, né?" Ela respondeu. Mas havia tristeza em sua voz. "Você sempre sonhou com isso?" Ela hesitou. "Eu sempre sonhei em ser ouvida. Mas agora que alguém quer ouvir, eu não sei se ainda é isso que eu quero." O silêncio que se seguiu foi estranho. Pela primeira vez desde que se conheceram, não foi um silêncio confortável. Era o tipo que pesava no ar, que deixava perguntas não feitas pairando entre eles. Horácio tentou mudar de assunto. Falou sobre vacas, clima, colheita. Mas Maia não riu de suas piadas como antes. No jantar, ela comeu pouco. Naquela noite, não tocou nenhuma música. Ele a encontrou sentada no escuro da varanda, olhando para as estrelas. "Você devia ir", ele disse, com a voz embargada. "É uma chance única. E deixar tudo isso? Deixar você? Não sou ninguém para te prender aqui. Não quero ser mais uma cerca na sua vida. Maia." Ela olhou para ele com os olhos marejados. "Você não é uma cerca, Horácio. Você é o abrigo que eu procurei por anos." Ele respirou fundo. "Então, por que ainda parece que está partindo?" Ela não respondeu. Apenas encostou a cabeça no ombro dele. E ficaram ali, em silêncio, enquanto a lua subia no céu. O convite da gravadora ficou em cima da mesa da cozinha por 3 dias. Intocado. Nem Maia nem Horácio tinham coragem de escondê-lo, mas também não sabiam como encará-lo. Na fazenda, os dias continuaram, mas o tempo parecia suspenso. Maia seguia com sua rotina, alimentava os bichos, colhia na horta, limpava o galinheiro, mas tudo estava mais mecânico. Sem o brilho nos olhos. Sem música. Horácio percebia. Mas não dizia nada. Ele sabia o que era sufocar sonhos. Tinha feito isso por uma vida inteira, em nome do trabalho, do nome da família, da terra. Quando Clara adoeceu, ele adiou mais uma vez o plano de viajar, de cantar no festival da cidade, de escrever os contos que guardava nas gavetas. E quando ela partiu, era tarde demais. Não queria isso para Maia. Numa manhã fria, preparou café e colocou 2 pães de queijo no prato dela. Quando ela apareceu na cozinha, ele disse com meio sorriso: "Já decidi." "O quê?"
Que você deve ir. Ela congelou. Horácio. Ouça. Maia. Você trouxe cor para minha vida. Trouxe som para minha alma. Mas eu não quero ser o motivo pelo qual você vai se arrepender um dia. Se esse convite bateu na sua porta, é porque a música te escolheu de novo. E você precisa escutar. Ela sentou-se devagar. Eu escutei. E o som que eu ouvi foi você. Horácio desviou o olhar. Não podia permitir que ela desistisse da chance por ele. Maia, vá. Viva isso. Leve seu talento pro mundo. E se um dia o som da flauta ainda quiser voltar para cá, a porta vai estar aberta. Ela chorou. Não com dor, mas com gratidão. Eu queria ter te encontrado antes. Ela sussurrou. Você me encontrou na hora certa. Quando eu mais precisava. Quando eu nem sabia que ainda podia ser encontrado. Naquela tarde, Maia embalou poucas coisas. Levou apenas uma mochila, a flauta e o vestido azul que Horácio mais gostava. Antes de partir, sentaram-se uma última vez no banco à beira do rio. Ela tocou uma nova melodia. Uma música que ele nunca havia ouvido antes, mas que soava familiar. Era feita de despedidas e promessas. Ela se levantou, caminhou até ele e o beijou. Devagar, firme, como se selasse um pacto invisível. Eu vou voltar, ela disse. E quando eu voltar, quero ver você dançando na varanda. Se eu não estiver enferrujado até lá. Ela riu, e seus olhos brilharam de novo. E então partiu. Horácio ficou sozinho. Mas pela primeira vez em anos, a solidão não parecia um castigo. Era apenas uma pausa. Um espaço para algo bom acontecer. Naquela noite, pegou o velho caderno de contos e começou a escrever novamente. Começou com uma frase simples. Ela tocou. E eu vivi. Maia partiu de madrugada. Na bagagem, levava sua flauta, uma mala simples e a lembrança do beijo que ainda queimava em seus lábios. A estrada era longa, mas não mais assustadora. Pela primeira vez, ela sabia para onde queria voltar, e isso tornava a partida suportável. A cidade onde o estúdio ficava era barulhenta, viva, cheia de prédios e buzinas. Tudo parecia rápido demais. Maia gravava de dia, ensaiava à noite, e nas poucas horas de descanso, olhava pela janela do hotel com a alma inquieta. As músicas fluíam com facilidade. Os produtores diziam que havia algo mágico em sua interpretação. O álbum, chamado Raízes do Silêncio, foi finalizado em apenas 3 semanas. Cada faixa era dedicada a um sentimento. Mas a faixa final, a mais delicada, se chamava Banco à Beira do Rio, e só quem a conhecia profundamente saberia o que significava. Mesmo com os aplausos, entrevistas e propostas de turnê internacional, Maia sentia falta do som dos galos, do cheiro da terra molhada, e da voz rouca de Horácio dizendo bom dia enquanto servia o café. Enquanto isso, na fazenda, Horácio se transformava. Reformou o celeiro, construiu uma nova varanda e pintou a fachada da casa de um tom bege claro, como Clara sempre quisera. Plantou um campo de girassóis e, com a ajuda de um velho rádio, voltou a tocar violão. Ele falava com Maia todas as noites por mensagens curtas. Ela, sempre ocupada, respondia com áudios cansados, mas doces. E mesmo nos dias em que não havia resposta, ele deixava uma mensagem no gravador. Hoje a lavanda floresceu mais cedo. Acho que ela sente sua falta também. Na cidade, Maia conheceu pessoas importantes, fez amizades breves, jantares em estúdios, sessões de fotos e clipes. Mas nenhuma conversa se comparava àquelas em silêncio com Horácio, deitados lado a lado olhando as estrelas. Uma noite, depois de um concerto em Curitiba, Maia caminhou sozinha até a sacada do hotel. Lá embaixo, as luzes da cidade piscavam como constelações agitadas. Pegou o celular, abriu o gravador de voz e disse: Hoje, eu toquei para 1000 pessoas. Elas aplaudiram. Algumas choraram. Mas só uma pessoa faria meu coração tremer se estivesse na plateia. Você. Silêncio. Ela respirou fundo e continuou. Eu cumpri o que precisava cumprir. E agora? Estou pronta para voltar para casa. O ônibus desceu lentamente pelas estradas de terra do interior. A poeira dançava no ar, iluminada pelos primeiros raios dourados da manhã. Maia, com a flauta no colo e o coração acelerado, olhava pela janela tentando reconhecer cada curva, cada árvore,
cada pedaço da estrada que levava à fazenda de Horácio Monteiro. Foram quase 3 meses longe. O álbum tinha sido lançado, os elogios multiplicados, e a gravadora implorava por uma turnê internacional. Mas nenhuma proposta fazia seu coração vibrar como a ideia de voltar para aquele banco à beira do rio. Quando desceu do ônibus na estrada principal, caminhou os últimos 2 quilômetros a pé, como fazia nas primeiras vezes. Os girassóis balançavam ao vento, como se a recebessem com um sorriso amarelo. Mas o que ela viu ao chegar a fez parar. A fazenda estava diferente. Viva! Mais bonita do que nunca. A cerca havia sido pintada. Havia flores ao redor da varanda. Um novo balanço de madeira pendia da grande árvore no centro do quintal. E uma pequena placa de madeira, pendurada ao lado da porta, dizia: "Onde a música começou." Ela caminhou até a varanda, com os olhos marejados. Mas o que a fez desabar de verdade foi o que ouviu. "Tá atrasada. O chá já esfriou." A voz saiu de dentro da casa, com aquele tom meio ranzinza, meio carinhoso. Maia riu. Riu e chorou ao mesmo tempo. Horácio apareceu à porta com um avental florido e uma expressão fingida de seriedade. "Que foi? Nunca viu um homem fazer bolo antes? Você fez bolo?" "Fiz 3. Um queimou. Outro ficou cru. Mas o terceiro... Bom, o terceiro tá aqui esperando a moça que resolveu sumir no mundo sem nem deixar a receita da felicidade." Ela correu até ele e o abraçou. Forte, longo, silencioso, como tudo que sempre existiu entre eles. "Eu voltei," ela disse, com a voz trêmula. "Eu sabia que voltaria." "Como?" "Porque o som que me salvou nunca foi embora." Mais tarde, sentaram-se no banco à beira do rio. Maia tirou a flauta da mochila e começou a tocar. Horácio, com o velho violão no colo, arriscou alguns acordes. Desafinados, desajeitados, mas perfeitos, porque vinham do coração. Ela olhou para ele com um brilho nos olhos e disse: "Lembra do que me pediu, no dia em que fui embora? Que você vivesse o seu sonho." "Não." "Depois disso. Na carta, no bilhete na porta." Horácio corou, tentando disfarçar. "Eu disse que se você voltasse, eu estaria dançando na varanda." "Então?" Ele levantou, respirou fundo, estendeu a mão e disse: "Posso ter 2 pés esquerdos, mas pelo amor da minha vida, eu danço até tropeçar." Maia aceitou a mão dele. E juntos, sob o céu do entardecer, ao som da flauta e do violão desafinado, eles dançaram, como se o mundo inteiro tivesse parado para vê-los. E talvez tivesse mesmo. Meses se passaram desde o retorno de Maia. E, na fazenda Monteiro, tudo parecia ter reencontrado seu compasso, como uma melodia antiga que, enfim, voltou a ser tocada. As manhãs eram cheias de chá fresco, pão caseiro e risadas. Horácio, que antes carregava o silêncio como um fardo, agora ria com facilidade. E mesmo quando não falava, Maia entendia cada gesto, cada pausa, cada olhar. Eles aprenderam a se amar sem urgência. Um amor sem pressa, mas com raízes profundas. Maia nunca mais saiu em turnê. Recusou convites, entrevistas, contratos. Não por medo, mas por escolha. Descobriu que o palco onde mais gostava de tocar era aquele banco à beira do rio, com apenas um homem na plateia. E bastava. Ela criou um pequeno projeto musical na cidade vizinha, ensinando flauta para crianças da zona rural. Às terças e quintas, saía com seu violão e voltava com histórias, sorrisos e desenhos feitos com giz de cera. Horácio sempre ouvia cada relato com os olhos cheios de orgulho. "Você mudou o som da minha vida," ele dizia, de vez em quando. "E você, me ensinou que o silêncio também pode ser amor," ela respondia. No aniversário de 1 ano desde o reencontro, Maia preparou uma surpresa. Convidou os alunos, os vizinhos, os poucos amigos que ainda mantinham contato com Horácio e organizou um pequeno concerto na fazenda. Quando Horácio chegou ao celeiro reformado, encontrou luzes penduradas, cadeiras improvisadas e uma faixa escrita à mão. Para o homem que dançou, mesmo com os pés errados. Maia tocou sua flauta diante de 30 pessoas, mas olhava apenas para ele. A última música foi a primeira que ela tocou quando se conheceram. Ao terminar, Maia desceu do palco improvisado, caminhou até Horácio, ajoelhou-se diante dele, não com um anel, mas com um pedido. "Não quero prometer que vamos ser perfeitos.
Mas quero te prometer que, enquanto eu respirar, você nunca mais vai se sentir sozinho. Horácio a ajudou a levantar. E, com os olhos marejados, respondeu: Você já fez isso no dia em que tocou e me impediu de morrer. Agora é minha vez de te fazer viver. Todos os dias. Até o fim. E assim fizeram. Não houve cerimônia oficial, alianças douradas ou viagens caras. Mas havia flores no quintal, música ao entardecer e 2 cadeiras de balanço na varanda. Um amor construído na escuta, no toque, na troca e no tempo. E quando o silêncio se fazia presente, ele já não doía. Ele apenas dizia: Você está aqui. E isso basta.